Olá pessoal, meu nome é Emília Carolina e eu vim aqui para falar sobre hiperferritinemia, ou seja, a elevação da ferritina. Esse é um assunto muito comum nos consultórios médicos, não apenas do hematologista, como de vários especialistas. Se você não se deparou com essa questão no atendimento dos seus pacientes, com certeza vai se deparar em algum momento. Para começar, eu preciso dizer que o ferro ele é muito importante para o transporte de oxigênio pela hemoglobina e também participa de outros processos bioquímicos, como produção de energia, síntese de DNA. No entanto, o ferro pode ser potencialmente tóxico se estiver em excesso no organismo. O metabolismo do ferro é bastante complexo e eu vou explicar aqui rapidamente para vocês, só para a gente entender o raciocínio da hiperferritinemia. De uma maneira bem simplificada, o ferro é absorvido no intestino delgado pelos enterócitos. O ferro que está no plasma é ligado à transferrina, que é uma proteína de transporte, é direcionado principalmente para a medula óssea para a produção dos eritrócitos, que são chamados também de glóbulos vermelhos. O ferro também é distribuído para músculos e coração e outros órgãos, para esses processos metabólicos energéticos que eu citei, e quando está em excesso, ele é levado para o fígado, onde é armazenado na forma de ferritina. É importante dizer também que quando os eritrócitos eles envelhecem, eles são degradados no baço e o ferro é reciclado, sendo englobado pelos macrófagos, formando assim uma reserva de ferro também na forma de ferritina nos macrófagos. No metabolismo do ferro, existe um hormônio peptídeo, regulador muito importante chamado epsidina, e a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Então, a ferritina é um marcador indireto de depósito de ferro, que normalmente está no fígado e nos macrófagos, mas também é um reagente de fase aguda que indica inflamação. Então, a gente vai separar, para o nosso raciocínio aqui, duas situações. A primeira, em que é uma hiperferritinemia com sobrecarga de ferro, e a segunda, em que é uma hiperferritinemia sem sobrecarga de ferro, que são as reacionais. Vamos primeiro falar da mais clássica, que é a sobrecarga de ferro por hemocromatose hereditária. Nela existe a mutação do gene HFE. Podem existir outros genes, mas vamos nos reter ao mais comum, que é a mutação do gene HFE, em que a epsidina está com sua função alterada, diminuída, deixa a ferroportina, que é uma proteína de membrana livre, para o quê? Para absorver o ferro que está no intestino e também mandar para o fígado para produzir mais ferritina, como se o corpo estivesse numa eterna anemia ferropriva com aquela necessidade de absorver ferro e armazenar ferro. Uma outra situação em que existe uma sobrecarga de ferro real são as transfusões de hemácias de maneira regular crônica naqueles pacientes com anemia falciforme, com talassemia, com síndrome mielodisplásica, que é chamada agora de neoplasia mielodisplásica. E uma terceira forma que eu queria citar de sobrecarga de ferro é por iatrogenia, com excesso de suplementos de ferro que são dados de maneira desnecessárias. E agora, quais são as consequências dessa sobrecarga de ferro? Depende de onde esse ferro está se acumulando, então vai depender do órgão ou do tecido, né? Então, pode causar cirrose no fígado, ICC, arritmias no coração, diabetes mellitus no pâncreas, pigmentação em pele, dor em articulações, hipogonadismo. Tudo isso pode acontecer na sobrecarga de ferro. Vou citar para vocês algumas situações em que a ferritina aumenta como uma resposta reacional. Isso pode acontecer em doenças, qualquer doença aguda, infecções, traumas, tromboembolismo venoso, arterial. Também acontece nas doenças crônicas, especialmente nas autoimunes e no câncer. E outro grupo bem importante, bem comum nos dias de hoje,
é na síndrome metabólica, em que o paciente tem obesidade, diabetes, resistência à insulina, dislipidemia, e não é necessário que o paciente tenha tudo ao mesmo tempo, né? Pode ter um ou mais, e esse paciente apresenta aumento de ferritina. Outra causa frequente do aumento de ferritina são as doenças hepáticas. Então, eu posso citar aqui esteatose, cirrose, hepatite, consumo excessivo de álcool. E a ferritina aumenta tanto por inflamação, que eu já citei anteriormente, quanto por lesão dos hepatócitos, que liberam a ferritina. Existe um quadro também reacional que se chama síndrome hemofagocítica, que se caracteriza pela hiperativação dos macrófagos e das células T, com liberação intensa de citocinas. A ferritina é bem aumentada, maior que 9.000, 10.000. Inclusive está o número da ferritina, o valor da ferritina está nos critérios da doença da síndrome hemofagocítica. Quais são os exames que a gente precisa pedir para investigar um aumento de ferritina? Bem, obviamente, pedir a ferritina, o perfil do ferro, que também inclui o ferro, a transferrina, o índice de saturação de transferrina. E o índice de saturação de transferrina é um divisor de águas. Quando está aumentado, significa que existe uma sobrecarga de ferro real. E quando está normal ou diminuído, são aquelas outras situações reacionais que eu já comentei aqui. Então, além do perfil de ferro, o que é necessário pedir para chegar no diagnóstico? Então, hemograma, sorologias virais, o perfil hepático completo, VHS, PCR, que são provas inflamatórias, exames para investigar síndrome plurimetabólica, que são glicemia, hemoglobina glicada, colesterol total e frações, triglicérides. É necessário um ultrassom de abdômen para ver se tem alguma lesão no fígado, tipo uma cirrose, uma neoplasia, uma esteatose. Em alguns casos, quando a investigação já está mais avançada, aí pode ser necessário pedir o exame genético, que é a pesquisa da mutação do gene HFE, e que é o mais comum nas hemocromatoses hereditárias. Também ressonância magnética de abdômen superior com T2 estrela, que pode ser feita uma quantificação indireta do ferro no fígado. Eventualmente, também pode ser necessário fazer uma biópsia hepática para esclarecer aquela lesão no fígado lá. E qual é o tratamento, né? Bem, o tratamento ele vai ser direcionado para a causa, né? Se existe uma sobrecarga de ferro real, ou seja, com ferritina aumentada, saturação de transferrina aumentada, a indicação são sangrias terapêuticas, também chamadas de flebotomias. Agora, no caso daqueles pacientes que eu falei aqui, que tem anemia, que são os pacientes com anemia falciforme, talassemia, neoplasia mielodisplásica, esses pacientes, eles já têm anemia, eles não podem ser submetidos a sangria, isso agravaria a anemia. Então, é necessário que esse paciente receba quelantes de ferro, tipo deferazirox, deferoxamina, são exemplos. E no caso, se é uma hiperferritinemia reacional, quando a ferritina está aumentada, a saturação de transferrina ou está normal ou está diminuído. Como tratar esses pacientes? Bem, isso vai depender da causa do aumento de ferritina, certo? Então, tem que tratar a causa de base. Não faz sentido fazer sangria nesses pacientes, porque se for feita, embora o número lá no exame da ferritina apareça diminuído, isso dá uma falsa impressão de que o problema está se resolvendo, quando na verdade não está. O problema de base vai continuar, ainda vai existir, e o paciente ainda corre o risco de desenvolver uma anemia por conta das sangrias. Muitas pessoas com síndrome metabólica perguntam se o ideal seria fazer doações de sangue para diminuir a ferritina. É o mesmo raciocínio.
Pode até haver uma diminuição temporária da ferritina no exame de sangue, mas o problema de base vai continuar lá. A logística de doação de sangue de flebotomia é parecida. As pessoas vão no banco de sangue, mas a diferença é que a bolsa de um doador vai ser usada, vai ser separada, fracionada para os hemocomponentes, enquanto a bolsa de um paciente com ferritina elevada não vai ser aproveitada, porque tem excesso de ferritina e pode prejudicar aquela pessoa que vai receber a bolsa. Além do mais, para o doador existe um intervalo de doações. Normalmente, existe um número máximo de 3 ou 4 doações por ano para proteger o doador mesmo de anemia. Enquanto que o paciente que necessita de sangrias terapêuticas podem precisar com mais frequência, a depender da indicação médica, até mesmo uma vez por semana, o que não seria permitido para doadores voluntários de sangue. E aí, o que você achou dessas informações sobre ferritina? Vai usar na sua prática clínica? Se você gostou, dá um like, compartilha com outros colegas e se inscreve no canal para ver mais vídeos sobre hematologia, oncologia e cuidados paliativos.